Amém. Bom dia a todos, graça e paz. Hoje nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos sobre a doutrina da revelação, sobre a doutrina das Sagradas Escrituras. E nossa aula hoje é uma continuação da última. Na última nós vimos um pouco sobre o cânon do Antigo Testamento, como se deu o cânon do Antigo Testamento, a diferença entre o cânon do Antigo Testamento na visão nossa reformada e na visão católica romana. E hoje nós falaremos então sobre o cânon do Novo Testamento. Eu desde já gostaria de convidar todos vocês a abrirem suas Bíblias em Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 16. Colossenses, capítulo de número 4. Versículo de número 16. E diz o seguinte: peço que depois de lerem essa carta, vocês a mandem para Laodiceia, a fim de que os irmãos de lá também a leiam. E vocês leiam a carta que vai chegar de Laodiceia. Então, eu gostaria, irmãos, que vocês observassem através deste versículo como funcionou o processo de propagação dos livros do Novo Testamento naquela época. E esse é o primeiro ponto para entendermos como se deu o cânon, como que surgiu a lista de livros do Novo Testamento. Antes de mais nada, o que seria cânon? O que significa a palavra cânon? Certo? A palavra cânon, ela vem do grego e parece significar como se fosse uma vara reta que era utilizada para medir. Então, quando nós falamos de cânon, nós estamos falando de régua. Ou então, essa palavra ela tem um campo semântico um pouco maior, nós podemos falar também de regra e de norma. Então, a palavra cânon ela pode ser utilizada em dois sentidos. Primeiro, quando nós falamos das Escrituras, podemos utilizar a palavra cânon para se referir à lista de livros que compõem de fato as Escrituras. Então nós podemos falar de cânon como a lista de livros, certo? Como se fosse de fato ali o compêndio de livros que devem ser aceitos pela igreja como inspirados por Deus. E este significado de cânon deriva do primeiro significado que nós temos na teologia, que é o quê? Quando falamos de cânon, nós estamos falando do fato de que a Escritura e os livros da Escritura, os livros inspirados por Deus, eles são norma e regra para a igreja. Dessa forma, então, quando nós falamos da lista de livros, nós estamos nos perguntando quais são os livros que devem ser como uma régua para a igreja, naquilo que diz respeito, como a nossa própria confissão diz, a disputas, a debates, a questões disputadas, a toda controvérsia. Quais são os livros que podem ser para nós regra, norma, para o viver, para o conhecimento correto de Deus? Então, cânon, primeiramente, significa isso. Quando nós falamos cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós estamos falando de qual é a lista de livros que deve ser aceita, quais são de fato os livros inspirados no Antigo Testamento e quais são de fato os livros inspirados por Deus no Novo Testamento. Quais livros, sobre quais livros nós podemos aplicar cada um daqueles atributos que nós estudamos nos últimos estudos, nos últimos domingos? Nós falamos aqui sobre revelação especial, sobre inspiração, inerrância, infalibilidade. Quais são os livros que devem ter e que têm, na verdade, estes pontos, estes atributos?
Então, quando nós falamos de cânon, nós estamos falando disso. Então, retornando, observem que em Colossenses, Paulo, após escrever a sua carta à igreja de Colossos, Paulo vai fazer o quê? Vai pedir para que eles entreguem essa carta, depois de ler, à igreja de Laodiceia, para que a igreja de Laodiceia possa também ler esta carta. E ele diz o seguinte, olha, leiam também a carta da igreja de Laodiceia. Que carta é essa? Muito provavelmente ele está falando da carta aos Efésios. A epístola aos Efésios não foi uma epístola somente para a igreja de Éfeso, mas uma epístola para as igrejas da região. E dessa forma, então, muito provavelmente a carta que foi entregue à igreja de Laodiceia é essa carta aos Efésios. Então, observem como que funcionava. Os apóstolos escreviam as suas cartas, eles escreviam os seus escritos, entregavam às igrejas e as igrejas não permaneciam com aqueles escritos somente para eles. Mas a carta chegava na igreja, muito provavelmente a igreja fazia uma cópia daquilo, visto que já no segundo século a gente começa a perceber um número de cópias elevado já, e ela então mandava para a outra igreja. Então chegou ali na igreja de Colossos, eles faziam uma cópia, mandavam para a igreja de Laodiceia, provavelmente a igreja de Laodiceia fez uma cópia e mandou para outra igreja, e assim os livros foram se propagando. É importante nós percebermos que neste dado momento não existia dúvida entre eles se o escrito de Paulo ele era ou não inspirado por Deus. Antes, eles deviam aceitar isso como autoritativo, e as igrejas aceitavam isso como autoritativo. Não é como se a igreja recebesse, a igreja agora decide, olha, Paulo mandou isso aqui pra gente, eu acho que isso aqui não é inspirado, vamos jogar fora. Não, Paulo pediu pra gente passar essa carta para outra igreja, isso aqui não é tão inspirado assim, vamos descartar. Não, não era assim que ocorria. Pelo contrário, nós perceberemos posteriormente que, na verdade, as igrejas, desde cedo, desde a recepção dessas cartas, quando elas ficavam sabendo que essa carta era de autoria de um apóstolo, eles tinham essa carta em autoestima. Essa carta se tornava de fato para eles um cânon, uma regra, uma norma sobre como eles deveriam proceder, viver e crer em Cristo. E é importante nós percebermos que essa propagação, pelo menos das cartas de Paulo e dos evangelhos, ela se deu de tal forma que já no final do primeiro século, nós temos várias igrejas pegando todas essas cartas de Paulo e agrupando como se fosse uma só. Então, as igrejas, no final do primeiro século, já estavam recebendo várias cartas de Paulo e eles pegavam então a carta aos Romanos, a segunda e terceira carta aos Coríntios, que são que nós temos hoje, a segunda e quarta carta aos Coríntios, que são que nós temos hoje como primeira e segunda aos Coríntios, pegavam ali as epístolas aos Filipenses, Colossenses, juntavam tudo e se tornavam ali as cartas paulinas. Então eles faziam uma grande compilação de todos os escritos de Paulo, e eles usavam aqueles escritos como se fosse de fato juntavam um único papiro. E assim eles tinham então uma coleção com todos os escritos de Paulo. Observem como eles já estavam começando a montar listas. A gente tem no final do primeiro século um documento muito antigo que é chamado de Papiro P46. O que seria esse documento? É um documento muito antigo, na verdade um dos documentos mais antigos que nós temos do Novo Testamento, que é de fato uma coleção das cartas de Paulo, mostrando que as igrejas cumpriram o que Paulo pediu para elas fazerem. Paulo disse, olha, pega minha carta, leia e depois disso entregue para outra igreja ler. O que essas igrejas iam fazendo? Iam juntando as cartas e com isso eles iam formando papiros com as várias cartas paulinas. E isso já no final do primeiro século.
final do primeiro século, início do segundo século, nós já temos vários papiros, vários documentos, várias igrejas que juntavam essas cartas paulinas, e então elas tinham essas cartas paulinas juntas e utilizavam ali em seus cultos públicos. Isso é muito importante também. E isso ocorreu também com os evangelhos. No início do segundo século, a gente já tem os evangelhos lidos muitas vezes de forma conjunta. E nós temos um caso muito específico que é a Diatessaron. O que seria isso? Foi um documento onde um cara ele pegou os 4 evangelhos e pensou, eu vou juntar os 4 evangelhos e vou fazer aqui uma versão basicamente unida de todos eles. Então ele leu os 4 evangelhos e pegava uma parte de um, ó, isso aqui repete. Então a gente vai juntar ali essa parte que repete e tornar uma só. E ele fez um novo evangelho com os 4 e foi chamado de Diatessaron. Para ele, como os 4 eram verdadeiros, o que ele pensou? Eu vou juntar aqui os 4 e vou fazer uma nova versão para quem quiser ler os 4 juntos ao mesmo tempo, saber o para não ficar lendo as repetições de um e de outro, eu vou juntar tudo. E ele fez isso e juntou tudo. E esse foi o Diatessaron, que foi de fato uma compilação dos 4 evangelhos. Então observem, os evangelhos, as cartas de Paulo, no final do primeiro século, no início do segundo século, começaram a formar uma espécie de Bíblia. Começaram a formar uma espécie de conjunto de livros. E as igrejas começaram a ter estes conjuntos em suas mãos. Um outro livro que também passa a acompanhar esse grupo chamado os Evangelhos, e esse grupo chamado as Cartas de Paulo, é os Atos dos Apóstolos. Primeiro porque alguns juntavam os Atos dos Apóstolos com a Epístola de Lucas, e segundo porque alguns faziam uma espécie de ponte entre os Evangelhos e as Cartas de Paulo com Atos. E é muito importante, irmãos, vocês compreenderem e perceberem como a lista que nós temos hoje, a forma como os livros são organizados hoje na nossa Bíblia. Por que Romanos vem antes de Filipenses na nossa Bíblia? Por que primeiro vem os Evangelhos e antes das cartas paulinas vem Atos? Porque a igreja naquela época já começou, de certa forma, a organizar assim. Quando nós vamos para as cartas paulinas, eles organizaram de maior para menor, e dessa forma é por isso que nós temos as cartas paulinas hoje, nesta composição, com exceção ali das epístolas pastorais, que elas foram colocadas depois nessa lista. Algumas igrejas tinham essas epístolas pastorais, que é as 2 epístolas a Timóteo, a epístola a Tito, a epístola a Filemon. Então, algumas igrejas já tinham, outras não tinham, mas o que nós precisamos perceber é que a própria igreja já estava organizando, já estava aceitando os livros e já estava utilizando os livros de tal forma que nós percebemos ecos disso na nossa Bíblia hoje. Por que Atos está naquele lugar? Porque, de fato, eles separaram Atos de Lucas e colocaram ali como uma ponte entre as epístolas paulinas e os evangelhos. A igreja primitiva já estava começando a se organizar nessa questão. E observem como a igreja primitiva já tinha autoestima sobre esses livros. Nós falamos aqui que a igreja estava aceitando esses livros. Mas como a igreja via esses livros? Será que via como se eles tivessem ali qualquer livro? Será que a epístola de Paulo, será que os evangelhos para a igreja era como um livro de Platão, de Aristóteles naquela época? Não. Observem o que Irineu vai falar. Pois, assim como há vários quadrantes no mundo em que vivemos e 4 ventos universais, e como está a igreja disseminada sobre a terra inteira, e o evangelho é o pilar e fundamento da igreja e o sopro da vida, assim
é natural que tivesse 4 pilares, infundindo imortalidade de cada quadrante e comunicando nova vida às criaturas humanas. Desde então é certo que a palavra, o arquiteto de todas as coisas, que se assenta sobre os querubins e a tudo sustém e unifica, tendo se manifestado aos homens, nos outorgou o evangelho em forma quádrupla, mas integrado por um só Espírito. Aqui ele já nos mostra que naquela época já existia uma aceitação, aqui no segundo século, uma aceitação dos 4 evangelhos. Ele começa a nos mostrar aqui como eles viam esses evangelhos. Observem, é bela a frase que Irineu vai nos trazer aqui, né? Vai nos mostrar que esses 4 evangelhos são como que 4 pilares. 4 pilares. 4 pilares que o próprio Cristo manifestou aos homens. 4 pilares integrados por um só Espírito, Espírito Santo como autor destes 4 pilares. E 4 pilares comunicando nova vida às criaturas humanas. Observem os atributos que Irineu vai encontrar e vai dizer que existem nestes 4 evangelhos. Eles tinham esses evangelhos, irmãos, esses livros em alta estima. Vocês podem ter certeza que eles não falaram dessa forma quanto a nenhum outro livro. Vocês não vão encontrar Irineu falando dessa forma sobre o livro de Flávio Joséfo, que naquela época já estava começando a circular. Você não vai encontrar Irineu falando dessa forma sobre o livro de Platão, que era um livro para muitos tão emocionantes que alguns liam ali o livro Fédon de Platão e ficavam tão admirados com a maneira como Platão fala da vida após a morte que se matavam, né, querendo ver ali essa vida após a morte. Era um livro emocionante para muitos, mas nenhum dos cristãos colocava nestes livros atributos tão preciosos quanto eles colocavam nos evangelhos e nas epístolas. Observem como eles têm estes evangelhos em alta estima, como Irineu tinha esses evangelhos em alta estima. Esses evangelhos comunicam nova vida aos homens. São integrados por um só Espírito. Foram-nos dados pelo Logos, pela palavra que está acima dos querubins, que está acima de todos. Essa palavra nos deu, e essa palavra é Cristo, nos deu o evangelho em forma quádrupla. Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso aqui é muito importante. Observem também Justino, o mártir, o que ele vai dizer. No chamado dia do sol, e aqui é o domingo, todos os que vivem nas cidades ou no campo reúnem-se em um único lugar, e as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas são lidos, enquanto o tempo permite. Após o término da leitura, o presidente instrui e exorta os ouvintes à imitação dessas coisas excelentes. Em seguida, todos se levantam e oram. Um outro cristão dos primeiros séculos, nos mostrando que no chamado dia do sol, no domingo, todos os cristãos se reuniam. No domingo, todos os cristãos se reúnem. O que eles fazem? Eles leem somente os escritos dos profetas? Não. Dos profetas ou dos apóstolos. Aqui nós percebemos que os escritos dos apóstolos, os evangelhos, as cartas de Paulo, tinham o mesmo peso que os profetas. Para eles, as cartas de Paulo tinham o mesmo peso que o livro de Isaías, que o livro de Jeremias, que a Torá, que os livros de Moisés, que Salmos. Os livros do Antigo Testamento eram mais inspirados ou mais bem vistos, eles tinham atributos maiores do que os livros do Novo Testamento. Para os primeiros cristãos, não. Eles liam ambos. Então eles tinham o mesmo peso e eram a base de toda a verdade, porque observem,
Após o término da leitura, seja dos profetas, seja do apóstolo, o presidente instrui e exorta os ouvintes à imitação dessas coisas excelentes. A verdade que os cristãos deveriam seguir estava contida não somente nos profetas, mas também nos apóstolos. As palavras e as coisas excelentes estavam não somente nos profetas, mas também nos apóstolos. Aquilo que era a base do ensino da igreja, aquilo que deveria ser ensinado, instruído, não era somente os escritos dos profetas, mas também dos apóstolos. Nós conseguimos notar aqui então 3 coisas importantes. Após a igreja receber esses livros, primeiro, esses livros eram lidos nos cultos. Segundo, eles tinham o mesmo peso que os profetas. Terceiro, eram a base de toda a verdade para a igreja. Eram a regra, observem. Observem como eles eram a regra, eles eram a norma para a igreja. Por quê? Porque após lidos, o presidente fazia o quê? Agora instruía as pessoas a seguirem essa regra. Eles liam ali a epístola de Paulo aos Colossenses. E o que eles faziam? Agora vinha uma pessoa, o presidente. E o que este presidente fazia? Ele agora pegava os escritos, essa carta de Colossos, e dizia: nós devemos seguir o que está aqui. Provavelmente, com quase toda certeza, eles faziam uma pregação expositiva nessa época. Porque eles liam e depois, somente depois de lido, é que então eles aplicavam tudo aquilo que foi lido à vida das pessoas. Então nós podemos dizer que a pregação expositiva é a maneira mais correta, né, de se pregar, visto aí que a igreja primitiva já assim o fazia. Então, irmãos, observem como a igreja, já no seu início, já assim que receberam estas epístolas de Paulo e estes evangelhos, já estava utilizando isso. Mas a igreja, a grande questão é que a igreja, até o momento, não estava tão preocupada, ali no início do 2º século, não estava tão preocupada em qual é a lista desses livros. Quais livros são e quais livros não são. Não existia nenhum debate tão necessário acerca desta questão. Embora os livros fossem lidos, a pergunta o que é a Bíblia não tinha uma resposta tão clara ainda. E isso se dá por alguns motivos. Primeiro, nem todos os livros foram distribuídos em todos os lugares igualmente. Então isso daqui é muito importante. Quando nós falamos de Apocalipse, nós percebemos que o lugar de circulação inicial de Apocalipse foi na Ásia Menor, dado que Apocalipse foi endereçado a 7 igrejas. E isso faz com que a chegada de Apocalipse nas igrejas mais ocidentais, ela tenha se dado alguns anos depois. Não era igual hoje, né? Que a gente pega um livro e publica no Kindle e no mesmo segundo já tem várias pessoas com acesso. Não, naquela época tinha que ter uma carroça. Aí colocava o livro, aí vinha um cara, ele andava no cavalo, ia até outra cidade, entregava na cidade. Olha só, aqui, essa daqui é a carta de João, né? A gente está entregando aqui para vocês, a igreja os Colossenses. Agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão ler, aí vocês vão, né, fazer a cópia aí, e aí vocês mandam uma outra pessoa para entregar num outro lugar. Então imaginem, chega um cara de cavalo numa cidade, ele entrega o livro, aí ele tem que esperar o domingo, que é o dia que eles se reúnem. Aí no domingo eles se reúnem, no dia do Senhor, e eles então leem aquele livro. E aí eles precisam ler aquele livro algumas vezes. Vamos fazer uma cópia desse livro para que a gente possa ler ele mais vezes. Fez a cópia. Olha, agora a gente precisa do irmão corajoso e que tenha um cavalo
porque naquela época a igreja cristã, querendo ou não, ela era pobre. Então tem que ter um cavalo, tem que ter um animal aqui, uma montaria, para que ele agora possa ir lá na outra igreja para ver se a outra igreja já tem esse livro. Se não tiver, entrega ali, a outra igreja precisa ler esse livro. Imagine, irmãos, o processo disso. Era um processo moroso. Né? Basta nós lembrarmos aqueles... Tem uns filmes, né, geralmente antigos, de romance, que o cara vai lá e coloca uma carta numa garrafa e joga no mar, e a garrafa só vai chegar, o cara tá morto já, a garrafa chega do outro lado do mar, a mulher se apaixona, né? O cara já morreu há muito tempo. Ah, aqui pra minha bela musa. Aí o cara, né, vai ler, a moça vai ler, nossa, quem que é esse cara? Tá lá do outro lado do oceano, já morreu tem uns 10 anos no mínimo, e a carta chegou agora. Imaginem naquela época, irmãos. Naquela época, não... até mesmo a questão de garrafas era um negócio que a gente não podia contar com mandar a garrafa no oceano, no mar, né? Então nós precisamos entender que era um processo mais moroso. Era um processo mais moroso, mais difícil, mais demorado. E isso fazia, então, com que algumas epístolas chegassem de forma muito tardia em alguns lugares. E por chegarem de forma muito tardia, a informação de que aquele apóstolo já morreu chegava antes. E aí eles pensavam, como é que me chega agora uma epístola de João se João já morreu? João já morreu tem uns 20 anos, já tem uns 10 anos que ele morreu. Como é que essa epístola foi chegar em mim agora? Então eles colocavam aquilo em dúvida. Será que isso daqui é mesmo de João? Até mesmo porque naquela época era comum que as pessoas usassem o nome de outras pessoas para escrever. Era comum nós termos pseudo-escritos. Naquela época não tinha questão de assinatura digital, de, né, fazer ali uma verificação da ortografia para ver se essa letra é da pessoa mesmo. Então eu poderia chegar e escrever uma carta e falar, não, o Luiz está escrevendo. Eu mandava e o pessoal, provavelmente é o Luiz mesmo. Provavelmente foi o Luiz que escreveu isso. Então, irmãos, é importante nós entendermos que naquela época todo esse processo de propagação era mais complicado. E as igrejas, algumas recebiam tardiamente os livros e elas colocavam em xeque, não porque a igreja era responsável por ditar o que era canônico e o que não era, o que era inspirado ou o que não era, mas porque eles não sabiam se de fato aquele escrito era do apóstolo. Então esse é o primeiro problema que nós temos. O segundo problema é que a igreja, quando falava de memória dos apóstolos, algumas não incluíam somente a memória dos apóstolos. Algumas incluíam a epístola de Barnabé. Algumas incluíam ali o pastor, que foi escrito por Hermas. Algumas incluíam outros escritos. E dessa forma, a lista de livros que eles tinham para ler nos cultos não era padronizada. Imaginem a lista de escritos na Ásia Menor, que tinha Apocalipse, e a lista de escritos ali nas igrejas mais ocidentais, que não tinha Apocalipse, porque Apocalipse ainda estava chegando lá a cavalo. Ia ter, mas ainda não tinha. Logo após ali a escrita de Apocalipse. Então, é importante que nós observemos isso. A lista não era padronizada. E o que ocorreu no segundo século? Os hereges aproveitaram isso para então buscar responder essa pergunta. E o primeiro foi Marcião. Marcião foi um herege e Marcião ele acreditava em uma espécie de gnosticismo, né? Marcião, a gente percebe que para ele tinha uma diferença entre o Deus do Antigo e do Novo Testamento. Deus do Antigo Testamento muito provavelmente era um demiurgo, né? Então, o Deus do Antigo Testamento seria o que eles chamam de Sofia caída, né? O fruto de Sofia caída ali. Então ele vai lá e monta uma lista de livros que vai rejeitar tudo aquilo que é do Antigo Testamento. Então surge aqui uma lista de livros que foi o Cânon de Marcião.
E o que é que Marcião fez? Dos 4 evangelhos, ele pegou só Lucas. Por quê? Mateus fala do Antigo Testamento, Marcos fala, João fala. Vou pegar só Lucas. E ele vai cortar de Lucas tudo aquilo que era do Antigo Testamento. Então, o único evangelho aceito por Marcião era Lucas. E aí ele pegou Romanos, de Paulo, cortou Romanos também, tirou tudo aquilo que era do Antigo Testamento, e fez ali, então, Lucas cortado, Romanos cortado, e ele colocou ali as outras epístolas paulinas. Então, qual foi o cânon de Marcião? Lucas, Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, a igreja aos Laodicenses, que é Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses e Filemon. E essa foi a lista de Marcião. Marcião então fala, não, quer saber? Os livros inspirados, os livros que de fato foram escritos, que são normas, são esses aqui. É Lucas e as epístolas paulinas. Só isso. E é um Lucas mutilado ali, um Romanos mutilado, só uma parte de Romanos e só uma parte de Lucas. Isso daqui a gente pode ler, o restante você descarta. Na mesma época surge também um outro cânon que nós temos registrado até os dias de hoje, que é o cânon muratoriano. E o cânon de Muratori, ele vai ter todos os livros do Novo Testamento, com a exceção de 3ª João, Hebreus, 1ª e 2ª Pedro. Então, imaginem todos os outros livros, com exceção de 3ª João, de Hebreus, 1ª e 2ª Pedro, e ele vai ter ali 2 livros a mais, que é Apocalipse de Pedro, eles chamam Apocalipse de Pedro nesse cânon muratoriano, e o Pastor de Hermas, que era um livro, no próprio cânon muratoriano declara, apenas para leitura. Mas Apocalipse de Pedro, para eles, era algo canônico. Isso Apocalipse é uma loucura, gente. Não sei se alguém já teve a curiosidade de pesquisar um pouco, é uma loucura esse livro aqui. Mas eles tinham. Para ele, esse livro de fato foi escrito por Pedro. E a igreja então começa a responder a essas questões, começa a responder a Marcião. E nós começamos a perceber a partir do 3º século, então, mais cânons surgindo, mais pessoas falando qual que era o cânon, qual que era a lista de livros da igreja dele. E a gente tem no 3º século, por exemplo, Orígenes, que vai aceitar o Novo Testamento e vai contestar os seguintes livros, e vai colocar em dúvida os seguintes livros: Hebreus, mais uma vez aparece aqui, Tiago, 2ª Pedro, então 1ª Pedro já é aceita aqui por Orígenes, 2ª e 3ª João. Então observem, 2ª João foi aceita no cânon muratoriano, mas não foi aceita aqui por Orígenes. Orígenes coloca em dúvida. Isso se dá por quê? Pela propagação. Muito provavelmente 2ª João chegou antes ali, chegou depois no outro lugar. 3ª João, mais uma vez, é contestado, e Judas também é contestado aqui. Eusébio, no 4º século, ele vai contestar os seguintes livros: Tiago, Judas, 2ª Pedro, 2ª João, 3ª João. Ele vai rejeitar, tá? Aqui é importante porque Eusébio, quando ele contesta esses livros aqui, ele não está dizendo que esses livros não são inspirados, tá? Qual que é a ideia de Eusébio? É dizer, olha, na minha igreja esses livros não são usados, mas esses livros são aceitos por outros cristãos. Já a partir do 3º para o 4º século, a gente percebe isso em Orígenes, vai perceber novamente Eusébio, que eles já não estão dizendo isso daqui não é inspirado por Deus, não é isso que eles falam. Eles começam a dizer, olha, a nossa igreja aqui, nossa igreja que se reúne visivelmente aqui, ela não tem esses livros. Esses livros são duvidosos para a gente. Mas se você for lá na outra igreja, você vai perceber que tem esses livros. Se você for em várias igrejas, vocês vão perceber que tem esses livros em várias igrejas. E Eusébio vai rejeitar, e aqui ele de fato rejeita, o Apocalipse de João. Ele vai rejeitar o Apocalipse de João. Embora, obviamente, ele também diga que algumas igrejas aceitem o Apocalipse de João.
Mas para ele, o Apocalipse de João é de fato um livro espúrio. E por que que isso se dá, irmãos? De fato, porque ele não conseguia reconhecer a autoria. Naquela época, eles estavam lidando com esse dilema. Era uma logística muito complicada. O livro chegou agora para a gente. Eu não consigo dizer que esse livro foi escrito por João. Eu tenho aqui 3 epístolas de João. As 3 dizem uma coisa. Essa daqui parece que ele está falando sobre outra coisa. Então não sei se foi João de fato quem escreveu. É possível que tenha sido ele? É possível, outras igrejas aceitam, mas nós aqui nós não conseguimos certificar que foi João. Era essa a dúvida deles. A dúvida deles era, isso chegou agora para a gente, e o apóstolo já morreu tem muito tempo. Como é que a gente vai resolver isso aqui? É importante que alguns livros... E aqui eu vou trazer aqui, alguns livros que eles são colocados muito em dúvidas. A gente percebeu que Hebreus foi colocado muito em dúvidas nesses cânons aqui. Isso significa então que Hebreus nunca foi aceito pela igreja? Não. Hipólito no século II já citava Hebreus. Clemente no século III diz que Hebreus foi escrito em hebraico por Paulo. Então observem, embora no terceiro século, algumas pessoas digam que Hebreus talvez não foi escrito, não é inspirado. No segundo século, nós já tínhamos cristãos citando Hebreus. E no terceiro século, nós já tínhamos pessoas dizendo que foi escrito em hebraico por Paulo. Diziam que foi escrito em hebraico por Paulo e foi traduzido ali para o grego, talvez por Lucas ou talvez por Timóteo. E eles já vão lá e começam a supor coisas. Tiago, Pedro, Lucas e Judas e João. Nós temos no 4º século um códice, que é o Códice Sinaítico, que vai ter todos estes livros. E nós temos no século V o Códice Vaticanus, que também vai ter todos estes livros. Então quero que vocês observem que nós não tínhamos uma lista fechada, e que os livros que eram rejeitados por uns eram aceitos por outros. Isso daqui vocês precisam gravar. Os livros rejeitados por uns, os livros contestados por uns, os livros postos em dúvida por uns eram aceitos por outras pessoas. E com isso, então, eles precisaram, certo? E isso a gente percebe que já começa a ocorrer ali no final do 4º século, mas nós vamos ter uma formalização disso. Eles precisavam chegar em um consenso. Então a gente começa a perceber, por exemplo, que no ano de 393 d.C. acontece um concílio em Hipona para declarar quais são os limites do cânon. Não para decidir quais livros são inspirados ou não, mas para que as igrejas unidas elas pudessem dar um ponto final nesse debate. Vamos reunir as igrejas, vamos ver o cânon das outras igrejas, vamos ver quais são as listas de livros das outras igrejas para a gente chegar em um consenso. Porque talvez um livro que a gente coloque em dúvida, a outra igreja tem certeza de que aquele livro foi escrito pelo apóstolo. Então vamos reunir e vamos debater sobre isso, vamos conversar sobre essa questão. Todo mundo pega aí a lista de livros, todos os pastores de todas as igrejas peguem as suas listas de livros e vamos nos reunir. Então em Hipona nós temos um concílio. É importante que ambos os concílios, eles são organizados ali por uma ala bem próxima a Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona ele vai ser uma figura central nesses concílios aqui. Tanto que é daqui que vai surgir o debate de Agostinho com Jerônimo acerca do Antigo Testamento. Enquanto Agostinho aceita aquele cânon católico, Jerônimo vai rejeitar o cânon católico e ele vai ficar com o cânon de 39 livros do Antigo Testamento que nós, protestantes, temos. Então, em 393, em Hipona, os bispos se reúnem e após reunirem, trocarem ali suas figurinhas, seus cânons, olhar, eles chegam a uma conclusão. E essa conclusão são os 27 livros que nós temos. O que vai acontecer com o Pastor de Hermas, que era um livro que a gente percebeu, Apocalipse de Pedro,
Apocalipse de Pedro é rejeitado e Pastor de Hermas é tido como um livro útil, mas não inspirado. É um livro útil, você pode ler, ele tem coisas legais para você aprender, mas ele não é um livro inspirado por Deus. Ele não pode fazer parte da Escritura. Ele não foi escrito por um apóstolo, ele não tem essa autenticação apostólica. Alguns anos depois, em 397, em Cartago, eles se reúnem novamente, então surge um novo concílio com o mesmo propósito e ambos chegam à mesma conclusão. Então observem, várias igrejas se reúnem em dois lugares, em Hipona e em Cartago. E em ambos os lugares eles chegam à mesma conclusão sobre o cânon. Eles chegam à mesma conclusão. Eles percebem então que o cânon são esses 27 livros. E aqui nós temos uma oficialização. Eles dão um fim à discussão. Mas algo é importante aqui. Algo é importante nós falarmos. Nestes concílios, o objetivo deles não era definir de forma autoritativa, como se a igreja tivesse autoridade para definir qual é o cânon. O objetivo deles era se reunir para que eles pudessem conversar e ver o que a igreja estava usando desde sempre. O que a igreja recebeu dos apóstolos? É isso que nós devemos ter. O que a igreja de fato sempre recebeu dos apóstolos? Para a gente, Apocalipse não foi recebido, a gente recebeu uma cópia de tal lugar. Vamos reunir com as igrejas ali da Ásia Menor, vamos reunir com alguns bispos de lá para ver qual que é a opinião deles. Ah, não, isso aqui foi João que entregou para a gente. Isso aqui foi João que entregou para a gente. Um cara chamado Papias já estava falando dessas epístolas de João aí, ele já está falando de algumas coisas relacionadas a João, a Marcos. Então, gente, isso aqui foi recebido pelo João. Ah, não foi recebido? Não, ótimo. Então, tem mais igrejas que acreditam nisso? Eles começaram a perceber que, na verdade, a maioria das igrejas chegavam nessa conclusão dos 27 livros. Eram poucas igrejas que colocavam em dúvida. Embora hoje nós tenhamos mais relatos de cânons, né, que colocavam em xeque alguns livros, a grande verdade é que, no contexto mais geral, esses 27 livros eram aceitos pela maioria. Pela maioria. E essa conclusão do cânon do Novo Testamento, ela foi uma conclusão que tornou-se ali, bem dizer, que unânime nestes dois concílios. Observem, 2 vezes a igreja se reunir e 2 vezes a igreja chegar na mesma conclusão. Quais são os livros? São os 27 livros, são esses 27 aqui. E pronto. Então, observem, nós já entendemos aqui como se deu o cânon. Nós já percebemos como que surge ali essa lista. A gente percebe que essa lista surge porque eles recebiam os apóstolos. Percebemos como eles deram fim a essa discussão. Eles se reuniram e chegaram a um consenso. Mas isso quer dizer então que a igreja nunca teve dúvidas acerca disso? Os católicos romanos vão olhar para nós reformados e vão dizer que Martinho Lutero colocou em dúvida alguns livros da Bíblia. Martinho Lutero não aceitava alguns livros. 4 livros foram colocados em dúvida por Martinho Lutero, que é Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse. Martinho Lutero colocou em dúvida esses 4 livros. Martinho Lutero é um deturpador da Escritura, é o que dizem os católicos romanos. E aqui é importante nós falarmos que Martinho Lutero de fato declarou coisas um pouco absurdas acerca desses 4 livros. E isso é óbvio, Martinho Lutero errou. Né? A nossa diferença é que um santo católico não pode errar. Né? Os reformados nós reconhecemos, eles erram em toda hora. São pecadores miseráveis. E Martinho Lutero, no final da vida, ele era até um pouco mais do que o normal. Né? Alguns historiadores dizem que no final da vida Martinho Lutero era um velho ranzinza, rabugento, que escreveu e falou coisas absurdas. Martinho Lutero era um cara complicado. Mas, de fato, Martinho Lutero ele colocou em dúvida, chamou esses 4 livros de palha, de espúrio, de lixo. E a Bíblia de Tyndale vai seguir essa mesma ideia. Embora nós não percebamos declarações,
A Bíblia de Tyndale vai seguir a mesma ideia. O que Martinho Lutero faz? Coloca no apêndice, tá? Ele vai colocar ali no final da sua Bíblia, vão ter esses 4 livros. E a mesma coisa ocorre na Bíblia de Tyndale. Nós temos ali, então, 23 livros compondo o Novo Testamento e 4 livros ali de apêndice. Não foram tirados. Eles não foram tirados, mas foram colocados em dúvida. Mas como nós, reformados, podemos responder essa questão? Primeiro é que desde cedo já houve uma separação entre Lutero e os reformados em si, porque nós discordávamos em muitas coisas. Né? Lutero ele tinha uma visão bem estranha acerca da ceia. Lutero tinha uma visão bem estranha acerca de algumas questões, e desde sempre nós percebemos que já na Reforma Protestante, em um lado ficam os luteranos, em outro ficam os reformados. Inclusive, o termo calvinista é um xingamento dos luteranos aos reformados, porque eles seguiam Calvino na visão sobre a ceia. Então, calvinista, né, se a gente for seguir no termo mais correto, calvinista não diz respeito a 5 pontos. Calvinista diz respeito à forma como os primeiros reformados enxergavam a ceia. Né? Não como uma presença literal, mas como uma presença real, espiritual, que é diferente. Mas Calvino, ele não vai rejeitar nenhum destes livros. E as confissões reformadas não vão rejeitar nenhum desses livros, enquanto Lutero vai rejeitar. E a Bíblia de Tyndale vai seguir colocando ali no apêndice, os reformados não tiveram problema com estes 4 livros. Não tiveram. Lutero teve problema com esses 4 livros. Lutero fica ali, para lá, com esse problema dele com os 4 livros. Talvez ali no final da vida ele conseguiu se resolver em relação a alguns dizem que ele conseguiu se resolver, né? Mas os reformados não tinham problema quanto a isso. Para os reformados o cânon era muito claro, são esses 27 livros. Para os reformados, Hebreus, Tiago, Judas, Apocalipse eram inspirados por Deus. E os reformados, os reformadores também, eles fizeram vários comentários acerca destes livros, demonstrando a inspiração destes livros e que esses livros concordam com o restante das Escrituras. Então, nós precisamos compreender que esse argumento dos católicos de que nós temos problemas quanto a esses livros é um argumento falho. Nós não temos problemas. Lutero tinha. Agora, Calvino nunca teve, Zwinglio não teve, o Ecolampadius não teve, e outros reformadores aí, tanto da primeira como da segunda geração da Reforma Protestante, não tiveram problemas com estes livros. Por último, só gostaria de trazer aqui quais são os critérios. Quais foram os critérios utilizados para saber, para que eles pudessem reconhecer se um livro ele era, de fato, inspirado por Deus ou não? O primeiro e o mais importante critério era acerca de sua autoria. O livro foi escrito por um apóstolo ou por alguém sob a supervisão de um apóstolo, como, por exemplo, Lucas e Atos, sob a supervisão, né, talvez ali de Pedro. Lucas pegou algumas informações com Pedro, mas com Paulo. O livro de Marcos, por exemplo, né, que Papias vai dizer que ele escreveu olhar aos pés de Pedro. Pedro ia ditando para Marcos e Marcos ia escrevendo. Ou o livro de Hebreus, né, que naquela época existia um debate de quem que era Hebreus, quem que escreveu Hebreus, Paulo, Barnabé, todo mundo escreveu Hebreus naquela época, né? Eles tinham uma teoria foi Timóteo, foi Tito, Apolo escreveu Hebreus, acreditavam. Até Clemente de Roma acreditavam que Clemente de Roma também pode ter escrito Hebreus. No final das contas, chegaram à conclusão que só Deus sabe quem escreveu Hebreus. Só Deus sabe. A gente não sabe quem escreveu Hebreus. Mas, na questão de Hebreus, nós percebemos tanto a questão da antiguidade da carta, como também a questão da sua proximidade da doutrina apostólica.
e a recepção da igreja. Então, primeiro ponto, autoria. Foram os apóstolos que escreveram, pessoas sob supervisão do apóstolo? Sim, então vamos aceitar. Questão de datação. Esse é um escrito mais novo ou mais antigo? A igreja começou a circular esse escrito no 3º século? Foi, não. Então vamos recusar. Como é que pode? No 3º século começar a circular uma carta de um apóstolo? Não tem como. Então a questão da data também era importante. A questão da sua proximidade com os ensinos apostólicos. Isso aqui é fiel ao ensino dos apóstolos? Como nós percebemos em Hebreus, é fiel ao ensino dos apóstolos. Então nós devemos aceitar. E por último, a recepção da igreja. A igreja recebeu de bom grado isso? Ah, tal igreja não recebeu, mas e o restante? Não, o restante recebeu, olha. Então, muito provavelmente é um escrito que nós devemos aceitar. Esses foram os critérios utilizados pelos cristãos para aceitar os escritos que eram inspirados e rejeitar os escritos que não eram inspirados. Já terminou o tempo, eu também não trouxe, né? Eu gostaria de trazer um livro muito velho que eu tenho lá em casa, que tem pelo menos uns 50 livros que foram rejeitados naquela época, né? Mas fica para uma próxima ocasião aí eu trazer uma lista mais detalhada de livros que foram rejeitados. Falam sobre tudo, o passamento de Maria, a Assunção de Maria, o proto-evangelho de Tiago, que vai dizer que Jesus teve relações com Maria Madalena, né? Alguns livros absurdos que circulavam ali, né? Uma carta onde aquela rincha, né, de Pedro com Paulo surge de uma carta antiga, que é uma carta de Tiago e Pedro, né? Tiago e Pedro trocando correspondências e os dois chamando Paulo de filho do diabo, né? A carta muito antiga aí que foi escrita pelos ebionitas, né? Ali no 3º, 4º século, né? 4º, 5º século, essa carta começa a circular aí como uma carta escrita por Tiago, né? Se eu não me engano, foi escrita por Tiago ou por Pedro, agora eu não lembro ao certo. Mas foi escrita por um dos dois e estava descascando Paulo ali. É daí que surge, né, a ideia que alguns têm de que Paulo e Tiago, eles brigavam com o outro, tinha uma rincha, que Pedro e Tiago ficavam de um lado e Paulo ficava do outro, e eles brigavam entre si. Isso aí surge desses escritos falsos, né? Falsos escritos que foram rejeitados aí pelos cristãos. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar algo? O menino do microfone, cadê? Como se evidencia a inspiração divina? Por evidência da inspiração divina, tá? Nós precisamos compreender que, se por evidência você quer dizer como nós podemos, né, evidenciar isso. Sim. Para eles chegarem na ideia de que tais livros eram inspirados, eles usaram os critérios que eu acabei de falar. Foram escritos pelos apóstolos? Foram escritos pelos apóstolos. Eles foram... eles circularam desde cedo, a igreja recebeu. Então, os escritos dos apóstolos que desde cedo circularam na igreja, a igreja aceitou, a igreja recebeu aquilo, que tinham conformidade com o restante da escritura, eles eram tidos como inspirados. Agora, se nós podemos chegar a algum caráter de inspiração, a própria Bíblia vai declarar a si mesmo como inspirada. Primeiro em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, mas como nós chegamos na ideia de que os escritos dos apóstolos eram também inspirados? Porque a escritura ali provavelmente é o Antigo Testamento. E quando a gente vai... Deixa eu abrir aqui. Para as epístolas de Pedro, mais propriamente 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 16, e aqui, observem, né? Deixa eu tirar da NTLH aqui, misericórdia.
NA. Vamos lá. E ao falar a respeito desses assuntos, aqui ele está falando das epístolas de Paulo, das cartas de Paulo. Vamos ler o versículo 15. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer, em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então nós temos o próprio apóstolo Pedro já colocando as epístolas de Paulo no conjunto das demais escrituras. O próprio Cristo já vai testificar acerca do Antigo Testamento, e nós percebemos isso muito bem nos Evangelhos, que o Antigo Testamento é palavra de Deus, foi inspirado. Nós percebemos isso também na epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. Nós percebemos isso mais uma vez em Pedro falando, que eles falaram a vocês não por meio de elucidação pessoal, mas eles foram movidos pelo Espírito Santo e por isso falaram uma só coisa. Então a gente já tem o Antigo Testamento sendo tratado dessa forma, como inspirado. Os apóstolos e Cristo entendiam que o Antigo Testamento foi inspirado. E Pedro faz algo interessante, coloca Paulo no mesmo patamar, no mesmo conjunto. E nas citações que nós percebemos, deixa eu voltar aqui mais uma vez na citação, os primeiros cristãos desde sempre reconheceram que os escritos dos apóstolos, eles estavam no mesmo patamar que os escritos dos profetas, No chamado dia do sol, todos os que vivem nas cidades ou no campo reúnem-se em um único lugar. E as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas são lidos, enquanto o tempo permite. Então, parece que Cristo já aceita o Antigo Testamento, os apóstolos aceitam o Antigo Testamento e os apóstolos começam a aceitar os escritos uns dos outros. E a igreja, desde seu início, também parece aceitar também o Novo Testamento e coloca-o na mesma lista do Antigo Testamento. E isso faz com que percebamos, que para a igreja, para Cristo, para os apóstolos, estes escritos sempre tiveram o caráter de inspirados, eles sempre foram inspirados. Só para complementar a resposta do David Oliveira, tanto a nossa confissão como também João Calvino, eles falam que todas essas evidências, elas são importantes, elas são úteis, mas que o convencimento interno do Espírito Santo é fundamental. Então, como que a gente sabe que os livros da Bíblia são inspirados? Porque o próprio Espírito Santo testifica no nosso coração. Aqueles que não são convencidos pelo Espírito Santo de que a Bíblia é a palavra de Deus, por mais que eles observem todos esses requisitos, todas essas provas, eles ainda não vão conseguir crer e confiar nisso. A inspiração, ela também requer do convencimento do Espírito Santo. Todos esses pontos são fundamentais e importantes, mas se o Espírito Santo não te convencer, não te iluminar, aí você não vai conseguir ter essa certeza. Você não vai conseguir compreender os livros da Bíblia como inspirados. Então, a inspiração, a gente chega, de fato, a essa convicção de que esses livros são inspirados por conta desses métodos de se observar se aquilo de fato veio dos apóstolos, se aquilo de fato foi aceito pela igreja, se aquilo de fato está coerente com um todo da Escritura, mas também se o Espírito Santo convence você de que aquilo de fato é a palavra de Deus. São autenticados, os escritos da Bíblia. Para crer, precisamos de fato que os escritos nos iluminem. Para entender o que nós cremos, todas essas questões trazidas racionalmente são boas. Amém? Deu para... Mas alguém tem alguma dúvida? Algo a comentar?
Ninguém? Caiu uma prova no final aqui, né? Como já dizia um ex-professor de seminaristas aí, como é que é? Cadê os seminaristas hoje? Sumiu os dois? Misericórdia. Ah, tá ali. Como é que é, Vini? Quem não tem dúvida tem o quê? Ixi, ele não tá prestando atenção nas aulas, não. Ih, seminarista. Aí, ó, se não há dúvida, há dívida. Quem não tem dúvida, tem dívida. Depois de cair a prova aí, é dívida que vocês têm conosco. Amém? Vamos ficar sobre os nossos pés, então. Vamos orar para encerrar. Irmãos, só lembrando vocês, o nosso culto público hoje à noite, tá às 19 horas. Cheguem um pouco mais cedo, às 18h30, para cumprimentar, ter um momento de comunhão com os irmãos. Às 18h50 nós temos o prelúdio, certo? E todos os irmãos aqui estão convocados a estarem aqui, tá? Que vocês possam de fato separar aí o dia do Senhor como um dia para cultuar ao nosso Senhor. O dia do Senhor é um dia de culto. Durante 6 dias nós temos aí nossas atribuições, trabalho, lazer, família. Hoje é o dia em que nós podemos separar para o Senhor, para cultuar a Ele. O dia onde o melhor lugar para passarmos com as nossas famílias não é em shopping, não é em almoço, é cultuando a Deus, para que a nossa família seja alimentada, assim como em 6 dias é alimentada fisicamente, que ela seja alimentada espiritualmente hoje. Então levem com bastante seriedade este dia, esse é um dia muito sério. Amém? Vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus. Te agradecemos porque o Senhor é infinito em misericórdia, Pai. Não nos deixou sem testemunho, mas o Senhor se revelou, Pai, desde a criação, de forma geral. E de forma ainda mais maravilhosa, o Senhor especialmente se revelou a nós, a sua amada igreja, Pai, preservando os ditos e os modos pelo qual o Senhor se revelou especialmente antigamente, através das Sagradas Escrituras. E por isso somos gratos ao Senhor, Deus, porque o Senhor nos deu, de fato, uma régua que nós podemos colocar, Pai, em nossa vida, em nossas convicções, para então compreender o que de fato é correto e o que não é. Uma regra que possamos seguir, uma norma, Pai, para a nossa fé, para a nossa vida. Nós somos gratos ao Senhor, Deus, porque o Senhor deixou estes escritos, esta revelação, Pai, que ocorreu progressivamente e encontrou o seu ápice nos escritos dos apóstolos que nós estudamos aqui hoje. Elas nos revelam, Pai, um Cristo que já veio e que, mediante a fé nele, nós podemos agora, Pai, sermos justificados, encontrar vida e vida com abundância. Somos gratos ao Senhor por isso, Pai, e pedimos que o Senhor possa iluminar os nossos corações para compreender, Pai, estes escritos e também para aceitar estes escritos de bom grado como norma, regra para nossas vidas e para a nossa fé, para o que nós cremos, para o que nós conhecemos, Pai. Norma de toda verdade, de toda conduta. Nós te agradecemos por isso. Amém. Amém, irmãos. Tenham todos um ótimo dia.